Olá, pessoal. Vamos hoje iniciar uma das nossas unidades mais importantes e mais extensas, que é servidores públicos. Na verdade, quando você fala de servidores públicos, existem diversas preocupações, em torno dos servidores públicos. Classificação, normas constitucionais, normas infraconstitucionais, estrutura, organização, enfim. São muitas regras, atinentes a servidores públicos. Desta forma, nós vamos começar nossa discussão fazendo uma análise dos servidores públicos à luz do texto constitucional, para depois nós descermos a legislação infraconstitucional, particularmente a Lei 81/12, o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União Federal. Então, nesse momento, nós iremos fazer uma análise inicial, dos servidores públicos, à luz do texto constitucional. E para a gente começar nossa discussão, nós temos que partir da distinção que existe entre os servidores públicos estatutários e os empregados públicos, também chamados de servidores seletistas. Ou seja, nossa preocupação aqui vai ser, inicialmente, em diferenciar o servidor público estatutário, aquele que é regido pelo Estatuto, do empregado público, daquele que é regido pela CLT. Então vamos aqui para o quadro para a gente visualizar essa distinção entre o servidor público estatutário, e o empregado público, o servidor público estatutário e o empregado público. Ora, servidores estatutários e os empregados públicos Então, primeira preocupação nossa aqui vai ser diferenciar quem é do estatuto, e quem é empregado público. Ora, os servidores públicos estatutários, como o próprio nome já diz, eles são regidos pelo estatuto, por uma lei própria, por uma lei específica. Os empregados públicos são regidos pela CLT. Ou seja, o servidor público do estatuto é aquele que tem todos os seus direitos, vantagens, prerrogativas, proibições, adicionais, velações, enfim, tudo está no estatuto, tudo está na lei. Na verdade, os servidores públicos regidos pelo estatuto, eles têm todos os seus direitos, obrigações, vedações, vantagens adicionais previstas em lei, previstas no estatuto. Já o seletista não. O servidor seletista, embora a CLT seja uma lei, e ninguém vai dizer que a CLT não é uma lei, a CLT é uma lei, embora a CLT seja uma lei, na verdade, existem espaços onde a negociação é possível. Há espaços onde será possível negociar com os servidores públicos. Então, o servidor seletista, ele tem alguns espaços onde a negociação será possível. O servidor público do estatuto não, tudo está na lei. Tudo está previsto em lei. Tudo está regulamentado na lei. Tudo está previsto em lei. Direitos, vantagens, etc. Ah, professor, quer dizer então que não pode haver negociação entre os servidores e o Estado? Pode. Mas o que vai definir, na verdade, é o estatuto, é a lei, enfim. Os sindicatos sentam com o governo, negociam, mas aquele direito só vai existir quando ele for legiferado, quando ele estiver legalizado. Então, tudo tem que estar previsto na lei, tudo tem que estar previsto no estatuto, tudo é regido por lei. Já o seletista não. O seletista, o empregado público, embora a CLT seja uma lei, mas existem espaços onde a negociação será possível. Existem espaços onde será possível negociar. Há espaços onde será possível o empregado público negociar com o seu empregador, que é o Estado. Ou seja, tudo bem, os direitos sociais são inegociáveis, você não vai negociar os direitos sociais, mas você pode negociar hora extra, compensação de horários, enfim. Então, há espaços onde a negociação será possível.
há espaços onde é possível sim negociar. Então, o servidor público do estatuto, está tudo previsto em lei. O seletista, há espaços onde será possível essa negociação. Então, essa é a primeira grande diferença entre o servidor público estatutário e o seletista. Geralmente, os estatutários eles têm uma lei geral, o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União Federal, né? O Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Ceará, e assim por diante. A CLT, né? Ou seja, ela é uma lei também, mas é uma lei onde a negociação será possível. Ok? Bem, outra diferença importante, né, que há entre eles. Direitos distintos. Né? Direitos distintos. Como assim, professor? Ora, o servidor público estatutário, ele pode ter um direito que o seletista não tenha, e vice-versa. O seletista pode ter um direito que o servidor público do estatuto não tem. Exemplo, quando você fala de direitos distintos, o que é que vem logo à mente? Né? O que é que vem logo à mente? A estabilidade. Porque o servidor público do estatuto, após um certo intervalo de tempo, ele adquire a estabilidade. Ele passa a ser estável no seu cargo público. Ou seja, após 3 anos de efetivo exercício, ele passa a ser estável. Então, o servidor público estatutário, né, após um certo intervalo de tempo, a gente vai ver isso mais à frente, 3 anos de efetivo exercício, ele passa a ser um servidor público estável. O seletista, ao contrário, ele não adquire a estabilidade. Eu posso estar na Petrobras há 10 anos como seletista. Eu vou ter estabilidade? Não. Então, o servidor público do estatuto, ele após um certo intervalo de tempo, ele tem estabilidade. O seletista, ele não tem estabilidade. Em contrapartida, o seletista tem direito a FGTS, o servidor público do estatuto não tem FGTS. O FGTS é a contrapartida pela não estabilidade. Já que você não tem estabilidade, pelo menos terá direito ao FGTS, que vai compensar a não estabilidade do servidor público, né, seletista. Ou seja, o seletista tem direito ao FGTS. A gente sabe que o FGTS é um fundo recolhido pelo empregador e que deverá ser sacado em algumas hipóteses, entre elas, demissão sem justa causa. O servidor público do estatuto, não. Né? Ele não tem FGTS porque ele tem estabilidade. Então, desta forma, a gente pode dizer que o FGTS é uma contrapartida pela não estabilidade. Okay? Então, são traços distintos de um em relação ao outro. Outra diferença importante que há entre eles. O servidor público estatutário, ele ocupa um cargo público. O empregado público, ele ocupa um emprego público. Então, o servidor público do estatuto, né, ele ocupa cargo público. Ele é um servidor público estatutário, lotado num cargo público. A unidade de lotação do servidor é cargo público. O empregado público, por sua vez, não. Ele é lotado no emprego público. A lotação dele é no emprego público. Então, o servidor público do estatuto é lotado num cargo público. O empregado público, ele é lotado num emprego público. Então, um é cargo público, o outro é emprego público. O servidor público estatutário é lotado em cargo público, o seletista é lotado num emprego público. Então, essa, né, é a primeira, é outra diferença importante que existe entre esses dois servidores. Outro traço importante que pode ser apontado: o sistema previdenciário. O sistema previdenciário. Porque o servidor público do estatuto, ele, né, ou seja, o servidor público do estatuto, ele tem direito a um regime próprio, também chamado de regime especial de previdência social.
de previdência social. Já o empregado público, né, ele está sujeito a um sistema previdenciário, né, dos empregados comuns, né, que é o regime, né, previdenciário, do INSS, né, o regime previdenciário do INSS. Ou seja, também chamado de regime geral de previdência social. O regime próprio está previsto no artigo 40 da Constituição e o regime geral está lá no artigo 201 do texto constitucional. Ah, professor, quer dizer então que há distinção entre o sistema previdenciário, aqui estão sujeitos, sim, porque o servidor público do Estatuto está sujeito a um regime próprio, a um regime especial de previdência social. Já o seletista não, ele não está sujeito a esse regime próprio, ele está sujeito ao regime geral de previdência social, igual aos empregados privados, sem nenhuma diferença. Então, o servidor público do Estatuto está sujeito a um regime próprio, o empregado público seletista está sujeito ao regime geral de previdência social. Então, desta forma, nós temos distinções claras entre esses dois regimes. Servidor público estatutário, regime próprio, empregado público seletista, regime geral de previdência social. Ah, professor, desta forma, então, o servidor público do Estatuto, ele tem uma previdência própria, uma previdência específica. O empregado público seletista segue as regras dos trabalhadores em geral, que é o regime geral. Aí se pergunta, professor, e qual é a diferença substancial entre esses dois regimes previdenciários? Ora, o regime geral de previdência social, ele está sujeito a um teto máximo, tanto para efeito de contribuição, como para efeito de benefício previdenciário. Eu pago sobre X reais, mas também só vou receber até X reais. O teto do regime geral hoje é R$ 3.900, aproximadamente, 3.940, enfim. Então, desta forma, paga sobre esse valor, mas também só recebe esse valor quando se aposentar. Então, há aí sim uma diferença clara entre esses dois sistemas previdenciários. Porque o regime próprio, ao contrário, se o servidor ganha R$10.000 por mês, vai pagar 11% sobre 10 mil. Mas, em compensação, ele poderá aposentar-se com R$10.000 por mês. Ou seja, no regime geral, você paga sobre o teto do INSS, fixado em lei ordinária e anualmente reajustado, quando o governo reajusta os benefícios da Previdência Social. No regime próprio, você paga sobre tudo e poderá receber tudo. Então, vejam que existe essa clara diferença entre os dois sistemas previdenciários. O regime próprio no artigo 40 e o regime geral no artigo 201 do texto constitucional. O regime próprio você paga sobre tudo e poderá receber tudo. No regime geral você paga até o teto do INSS e só recebe até o teto do INSS. Ok? Então são essas as duas diferenças, outra diferença fundamental entre esses dois sistemas previdenciários. Mas ainda uma outra importante, a gente vai ver isso mais à frente, porque no regime próprio, ou melhor dizendo, no regime geral, só quem pode legislar é a União Federal. O artigo 149 da Constituição reserva essa competência à União Federal. Então, somente a União Federal poderá legislar sobre regime geral de previdência social. Somente a União Federal vai poder criar contribuição social para a Seguridade Social destinada ao regime geral de previdência social. Por outro lado, no que diz respeito ao regime próprio, não. Porque no que diz respeito ao regime próprio, né, os três entes, ou seja, União Federal, Estados, DF e municípios, poderão legislar. A União Federal, os estados, o DF e os municípios poderão legislar. Por quê? Porque o artigo 149, parágrafo 1º da Constituição Federal, é bem claro em relação a isso. O artigo 149, parágrafo 1º do texto constitucional é bem claro em relação a isso. Quando diz expressamente
que União Federal, além dela, estados, DF e municípios, poderão instituir contribuição cobrada de seus servidores para custear, em benefício destes, regime próprio de previdência social. Está lá, artigo 149, parágrafo 1º do texto constitucional. Ou seja, esses servidores terão sim direito, né, à previdência social. E quem vai legislar é cada ente. A União para os seus servidores, os estados para os seus servidores e os municípios para os seus servidores. Inclusive diz lá que a alíquota cobrada de servidor estadual e municipal não poderá ser inferior à cobrada de servidor federal. Pode até ser igual, mas não poderá ser inferior. Está lá no artigo 149, parágrafo 1º do texto constitucional. Então vejam que nós temos aí essa clara distinção entre esses dois sistemas previdenciários, né? Contribuição, custeio e benefício, e também quem pode legislar sobre regime próprio e sobre regime geral de previdência social. Então há sim essa clara distinção entre esses dois sistemas previdenciários. Ok? Bem, e outro traço importante que pode diferenciar é o foro competente para resolver seus conflitos. Porque o empregado público, ele tem o foro na Justiça do Trabalho, né, para resolver suas lides com o seu empregador. Por outro lado, né, os servidores estatutários é na Justiça Comum. É na Justiça Comum. Federal, se for servidor público federal, estadual, se for servidor público estadual ou municipal. Ou seja, se eu sou um empregado público, se eu sou um seletista regido pela CLT, a minha previdência, já sabemos que é o regime geral, e eu vou litigar na Justiça do Trabalho. Então, se eu vou entrar, se eu sou seletista Petrobras e quero uma vantagem pecuniária, né, que a Petrobras não me paga, a minha ação é interposta na Justiça do Trabalho. Por outro lado, se eu sou um servidor público do Estatuto e quero receber uma vantagem pecuniária que não me é paga, a minha ação é na Justiça Comum. Federal, se for uma ação contra a União, estadual, se essa mesma ação for contra o Estado ou município. Vai variar de acordo com a competência, né? Se for servidor federal, na Justiça Federal. Se for servidor estadual ou municipal, é na Justiça Estadual. Então, há sim essa clara diferença entre essas duas figuras, o servidor público do Estatuto e o empregado público. Um é na Justiça do Trabalho, outro na Justiça Comum, federal ou estadual. Então, esse gráfico, ele meio que sintetiza as principais diferenças entre esses dois tipos de servidor. O servidor público do Estatuto e o empregado público regido pela CLT. Então, essa tabela, ela meio que distingue, ela meio que diferencia, né, esses dois tipos de servidor. O servidor público estatutário e o empregado público seletista. Visto isso, nós temos que passar a outra questão interessante, que é pertinente à classificação dos servidores públicos. A gente sabe que sempre existe, né, uma dificuldade muito grande em classificar em ciência, porque existem vários critérios que podem ser utilizados e acaba um prevalecendo sobre o outro conforme quem classifica. Então vamos tentar aqui harmonizar, se é que é possível, essas diversas classificações de servidores públicos. Vamos lá. Ora, normalmente se usa a expressão agentes públicos ou servidores públicos para representar o gênero, em substituição à antiga expressão funcionário público que até então prevalecia. Então, essa é a classificação: servidores públicos, né, e agentes públicos. Servidores públicos e agentes públicos. Ora, servidor público e agente público representam o gênero. Todo aquele que tem algum vínculo funcional com o Estado. Será servidor público ou será agente público. Então, será servidor público ou será agente público.
todo aquele que, de alguma forma, tem um vínculo com o Estado. É servidor público, né, ou é agente público. Ora, esse servidor público ou esse agente público se subdivide em servidores estatutários. Né? Ou melhor dizendo, se divide em agentes, né, políticos. Vamos deixar o estatutário para depois. Se subdivide em agentes políticos. Agentes políticos. Aí pergunta-se, professor, quem são os agentes políticos? Quem enquadrar-se-ia como agente político? Boa pergunta. Existe na doutrina uma grande divergência acerca de quem seriam os agentes políticos. Existe sim uma grande divergência acerca de quem seriam os agentes políticos. Quem é que a gente pode enquadrar como agente político? Né? Quem seriam os agentes políticos? Ora, são agentes políticos, né? São agentes políticos. Os membros dos três poderes, legislativo, executivo e judiciário, os membros dos três poderes, os membros do Ministério Público, então os membros do Ministério Público e os membros dos Tribunais de Contas. Então, os membros dos Tribunais de Contas. Então, vejam, os membros dos três poderes, os membros do Ministério Público e os membros dos Tribunais de Contas. Esses são os agentes políticos. A doutrina diverge um pouco quanto a isso, porque tem alguns autores que adotam uma classificação mais reducionista. Né? Tem alguns autores que adotam a classificação mais reducionista, dizendo que agentes políticos seriam apenas os membros do poder legislativo e do poder executivo, não incluindo os membros do poder judiciário, os membros do Ministério Público e dos Tribunais de Contas, por entenderem que os membros do legislativo e do executivo é que teriam um viés mais político, é que teriam uma atuação mais política. E aí preferem chamá-los de agentes políticos. Os membros do Poder Judiciário, Ministério Público e Tribunais de Contas não teriam esse viés político, não teriam esse viés políticos. Então, agentes políticos são os membros dos três poderes, os membros do Ministério Público e os membros dos Tribunais de Contas. Aqueles que não são agentes políticos serão o quê? Servidores públicos. Né? Servidores públicos. É por isso que a doutrina moderna vem preferindo colocar no gênero a expressão agentes públicos. Por quê? Porque diferencia da sua espécie, que são os servidores públicos. Então coloca no gênero o agente público para diferenciar da espécie que é servidor público. Porque se você coloca servidor público no gênero, aí você vai ter servidor público lato sensu, né, e servidor público estrito sensu. Então é preferível, né, colocar, ou seja, agente público, porque agente público você vai diferenciar de servidor público estrito sensu. Bem, os servidores públicos, eles se subdividem em servidores estatutários, empregados públicos. Servidores estatutários e empregados públicos. Pergunta-se, no que é que vai diferenciar os servidores públicos estatutários dos empregados públicos? Nós já vimos, né, quantas diferenças, né, existem entre eles. O servidor público do estatuto e o empregado público, já vimos. Quantas diferenças existem, né, em relação a eles. Mas eles têm um traço em comum. Porque tanto o servidor público do estatuto quanto o empregado público, eles têm um vínculo com o Estado por prazo indeterminado. Se eu passo no concurso público para ocupar um cargo público,
Por quanto tempo vai durar a minha relação com o Estado? Não sei. Pode durar 1 ano, pode durar 2 anos, pode durar 10 anos, pode durar a vida toda. Eu não sei por quanto tempo vai durar a minha relação com o Estado. Ela pode durar meses, mas ela pode durar anos também. Então, eu não sei, a vida toda. Quando eu ingresso no meu cargo público, eu não sei por quanto tempo eu vou ficar naquele cargo público. Ou seja, como servidor público estatutário, eu não sei por quanto tempo eu vou ficar naquele meu cargo público. Ou seja, assim também o empregado público. Quando você ingressa no emprego público, você não sabe se a sua relação com aquele emprego vai durar 3 meses, se vai durar 3 anos, se vai durar a vida toda. Então vejam, tanto o servidor público do estatuto quanto o empregado público, eles têm uma relação com o Estado por prazo indeterminado. Ou seja, a relação deles com o Estado não é por um prazo fixo de 6 meses, de 1 ano, de 2 anos, não. A relação deles com o Estado é por prazo indeterminado. Eu não sei de antemão por quanto tempo vai durar a minha relação com o Estado. Repita-se, pode durar meses, mas pode durar anos, né? Eu não sei por quanto tempo vai durar a minha relação com o Estado. Ela pode durar alguns meses, mas ela pode durar alguns anos também. Então não há essa pré-definição de por quanto tempo vai durar a minha relação com o Estado. Já o terceiro não, né? Nós temos uma terceira espécie, que é o servidor público temporário. O servidor temporário. Também chamado de contratado por prazo determinado. Então, contratado por prazo determinado. Então, há o servidor estatutário, há o empregado público e há o servidor temporário, que é contratado por prazo fixo. Então, o servidor público temporário, ele é contratado por prazo determinado. Não se sabe a priori, não se sabe de antemão por quanto tempo vai durar a relação dele com o Estado. Pode durar meses, né, mas pode durar anos, né? Já o temporário, não. O temporário, ele já sabe que vai durar 6 meses, que vai durar 1 ano. Então, o servidor público do estatuto e o empregado público, o vínculo dele é por prazo determinado. O terceiro aqui não. Ele é contratado por prazo determinado. Ele é um servidor temporário, em que já se sabe se a relação dele vai durar alguns meses, 6 meses, vai durar um ano, 1 ano e meio, etc. Professor, essa figura do temporário, ela está prevista aonde? Está prevista no texto constitucional, de forma específica, lá no artigo 37, inciso 9º, que no texto constitucional é regulamentado pela Lei 8745 de 93. Então, é regulamentado pela Lei 8745 de 93. Essa lei é que regulamenta os temporários. Essa lei é que vai regulamentar os servidores temporários. Essa lei vai dizer em que casos o temporário cabe. Porque, vejam, infelizmente, estados e municípios têm deturpado bastante a figura do temporário. Porque o temporário era para ser uma figura excepcional. O que é que fala o inciso 9º? Em caso de excepcional interesse público, será admitido o contrato por prazo determinado. Então, é para ser algo excepcional. Na União, menos mal, porque pelo menos existe uma lei regulamentando. Mas o problema não é a União. O problema são estados e municípios. É que muitas vezes, na ausência de uma lei dessas, usa e abusa da prerrogativa do temporário. O temporário é sempre para ser visto como algo excepcional, como algo extraordinário, como algo que não acontece ordinariamente. Mas aconteceu. Ou seja, na verdade, né, não é para ser algo, né, normal. Pelo menos na União, nós temos a figura da lei regulamentando.
Mas, a rigor, quando é que deveria caber o temporário? Né? Quando o servidor público, quando precisa de urgência, né? Ou então, quando a função que ele vai exercer é transitória, como, por exemplo, recenseador do IBGE. A 8745 amplia as hipóteses. O problema não é a 8745, o problema são leis estaduais e municipais que não existem e acaba abrindo um vácuo muito grande para que essa figura exista com mais frequência, de forma muitas vezes abusiva. Ok? Próxima aula, a gente vai retomar essa discussão para falarmos aqui, né, de outros tipos de servidor e do histórico do regime pessoal e bem como adentrarmos no texto constitucional para retirarmos as principais normas da Constituição sobre servidores públicos. Um grande abraço, pessoal, e até a nossa próxima videoaula.